O economista Eduardo Velho está conosco aqui no Cenário Econômico. Velho, de novo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. A pergunta é exatamente essa. Nós construímos, isso é um mérito da economia brasileira, da equipe econômica, da sociedade, de conseguir sair daquela recessão extremamente difícil que gerou mais de 14 milhões de empregados. Ou seja, vários índices até maio mostravam uma recuperação da economia. Houve sim um episódio com a divulgação dos dados da delação de Wesley Batista que envolvia o presidente. Isso aconteceu exatamente na noite do dia 17 de maio. No dia 18 a bolsa caiu mais de 10%, teve circuit break, aquela coisa toda. Mas não houve nenhuma intervenção sobre a equipe econômica, que continua mesmo. O Banco Central continua trabalhando com liberdade. Não há nenhuma intervenção da Presidência da República querendo mudar alguma regra para tentar resgatar a popularidade. Muito pelo contrário, continua bancando as reformas que não são populares. Por que a economia está perdendo essa oportunidade de se recuperar? Olha, tem que olhar dois pontos importantes. No primeiro trimestre, o crescimento de 1% foi totalmente puxado pelo agronegócio. Tirando isso, a economia ficou no 0 a 0. Então, o segundo trimestre, de certa forma, estaria estável, tirando o agronegócio, estável no semestre. Então, o impacto da crise política é mais pela questão de observação, de cautela. Mas você veja, como você mesmo falou, o Banco Central está aí com sucesso, claro, a inflação caindo. Inclusive, o IBGE divulgou, a renda média real cresceu 2,3% nesse trimestre. É sinal de um sucesso aqui da inflação. Os juros continuam caindo, ou seja, os fundamentos econômicos estão bem melhores. A dívida bruta, que o pessoal, vários analistas comentavam que chegava a 80%, 90% do PIB, já está sendo reavaliada para baixo, porque os juros estão caindo mais rápido. O Banco Central, inclusive, está reavaliando para 76%, 75% do PIB até o final do ano. Então, esse é um sinal claro que a economia vai retomar algum momento. Então, é natural, com a crise, com esse impacto das relações, que a economia fique, de certa maneira, um pouco cautelosa. Agora, estamos vendo aí, claramente, uma redução do desemprego, ainda muito moderada, mas também não é também aquela alta. O pessoal também já estava projetando até o final desse semestre, até o final de junho, de 14%. Já caiu pelo segundo mês consecutivo. Exatamente. Claramente tem o pico do mês de março, mas essa queda foi importante para mostrar que há uma recuperação moderada do emprego, muito concentrada também em sem carteira, mas também há uma ocupação da carteira formal. Os juros caindo, a inflação caindo, a dívida bruta caindo, o menor déficit nominal, o governo sinalizando que caso realmente haja uma ameaça, uma arrecadação um pouco abaixo, vai talvez aumentar imposto, talvez a CID, mas tem espaço porque a inflação vai ser mais baixa, pode aumentar a CID, que a inflação também vai ficar abaixo de 4%, então não há nenhum problema disso. Então eu vejo que o grande mérito é esse, não houve nenhuma mudança, não houve represamento de preços, não houve controle sobre o Banco Central, controle sobre o Ministério da Fazenda, não houve retrocesso de reformas. Mudança de ministro com perfil populista, pelo contrário. Então, ou seja, me parece que mesmo com a baixa popularidade, os investimentos, os empresários, o mercado financeiro, os grandes fundos estão observando que o Brasil tem chance, em algum momento, quando estabilizar a crise política, recuperar a economia. Porque, velho, a exceção do dia 18, quando teve a baixa de mais de 10% aqui na Bolsa, depois se recuperou e ficou oscilando por ali, ou seja, não houve uma grande alta na Bolsa, claro. A Bolsa não recuperou 67 mil pontos, o dólar não voltou a 3,13, 3,14, mas também você não houve nenhum solavanco aqui no mercado financeiro. E nós estamos falando de um lugar onde se fomenta, compra de ações, ou seja, a empresa consegue se financiar por aqui. Olha, crises financeiras, eu já, nos quase 25 anos de mercado, eu já vi a Bolsa caindo 10 mil pontos, 15 mil pontos já, eu já vi isso já. E você vê que a Bolsa ela caiu um pouco com as considerações, mas está aí, hoje subiu quase 2%. A Petrobras praticando uma política super transparente, quer dizer, avisando que os preços podem ter reajustes diários da gasolina, uma transparência do preço, dando competitividade. A possibilidade de reduzir e baixar diariamente. Exatamente. Seja, e o índice vai estar publicado ali, o porquê. Como nos Estados Unidos, a política é transparente, não há represamento, não há enganação à sociedade. Ou seja, há uma política transparente de preços, tanto na área macroeconômica como na área microeconômica. Então, esse é um sinal que, mesmo com baixa probabilidade,
o governo atual hoje não está intervindo na economia, assim, enganando a sociedade brasileira. Até por sinal, ainda bancando as reformas, a trabalhista que passou agora na última comissão do Senado, continua com a ideia da reforma da Previdência, ou seja, está se mudando um pouco a data, porque evidentemente há um clima no Congresso. Agora, não se alimenta de forma equivocada, levando-se em conta todos os dados que eu dei anteriormente e você explicitou mais alguns, aliás, alguns muito mais objetivos. Por que esse mantra de que a crise política está afetando a recuperação da economia? Se não teve nenhum fato verdadeiramente importante para mudar a reta, onde é que está o fato econômico? Segundo o ministro da Fazenda, sempre é uma surpresa. Qual é a visão daquele novo ministro? Não foi o caso. Aliás, o ministro Meirelles foi perguntado essa semana se ele pensou em algum momento sair do governo, disse que não. O presidente do Banco Central disse que continua no cargo. Ou seja, não se pode estar perdendo de novo. Esse país, de alguma forma, flerta. A cultura parece que flerta com desastre, né? Flerta com notícia ruim. Quando você tem notícia boa, opa, para, que esse não é o Brasil. Não dá para perder de novo essa oportunidade, tá? Exatamente. Hoje nós temos grande oportunidade. Você veja, ninguém falava recentemente, por causa da delação da JBS, o Banco Central não deveria reduzir a meta. Não tem nada a ver. A crise política é uma crise de curto prazo, que em algum momento vai ser resolvida. Olhando para frente, a inflação está baixando. E o Banco Central, em meio a essa crise toda, reduziu a meta central da inflação para 2019 para 4,25% e 4% para 2020. Isso sinaliza o comprometimento do governo transparente com a redução da inflação. Então, me parece que o único fato novo que eu vejo foi o discurso do ministro, apenas sendo transparente também, o ministro Meirelles, dizendo que talvez a arrecadação seja um pouco abaixo, mas ele vai estar confiante, ou seja, ele vai cumprir a meta fiscal, caso ocorra, por exemplo, algum aumento de impostos. Mas a política econômica, de certa forma, melhorou muito de 2016 para cá, porque todos os fundamentos são de maior transparência, maior previsibilidade. A crise política é só apenas ela se estabilizar, que com certeza a economia vai se recuperar. Deixa eu fazer uma última pergunta, que já lhe fiz tempos atrás também. Você acha que em algum momento investidores e empresários podem se cansar dessa crise dizendo assim, olha, economicamente não há razão para a gente ficar parado e voltar a investir, que é exatamente a grande esperança para voltar a gerar emprego? Eu acho que estamos próximos disso. É um ponto de inflexão. Já houve alguns movimentos políticos agora essa semana que, se confirmar-se, possivelmente, ou se é um cenário que o mercado trabalha, a continuidade do governo Temer, me parece que essa recuperação vai se consolidar, claramente moderada ainda, mas a queda dos juros, a queda da inflação, que eu acho que vai surpreender muito ainda no mês de julho também, mesmo com esse impacto maior da bandeira, a substituição da bandeira verde por bandeira amarela da energia elétrica pela ANEEL, vai ter um pequeno impacto na inflação. Significa que pode aumentar. Mas tem espaço, a inflação vai ser bem baixa. Então me parece que a situação econômica está um pouco descolada da parte política. Então, como você mesmo falou, não devemos perder essa oportunidade. E me parece que a Bolsa e o comportamento dos juros futuros hoje caíram mais de uma vez, mostra exatamente isso. As pessoas não estão saindo do país. A Bolsa está com quase 63 mil pontos no índice. Então, de certa maneira, a Bolsa não caiu de forma no vácuo. Então, ali é uma cautela, mas o mercado está confiante que nos próximos meses a economia vai se consolidar. Eduardo Velho, obrigado de novo.